A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. E hoje estamos, para variar, com uma trinca de pessoas que teoricamente não tem nada a ver entre si, mas vocês vão ver que a conversa vai entrosar e vai ficar bem interessante. Uma médica, um engenheiro, um publicitário ou marqueteiro. Administrador. Mas, enfim, nós temos aqui uma fórmula interessante para trocar ideias e, quem sabe, encontrar soluções interessantes para você, empresário, que está nos assistindo hoje. E então, começando pela Mariela Silveira, que é diretora médica, né? Isso. Do Corotel. O Joaquim Santini, que é diretor executivo da Exo, Excelência Organizacional. E temos também Richard Stade, que é CEO da Aramis. Nós temos aqui duas pessoas que são segunda geração das suas empresas, um executivo de grande rodagem, aí, muita experiência dentro das organizações e hoje entra mais na cultura das empresas, é um consultor não só brasileiro como também internacional. E a gente vai começar aqui justamente, acho que pela questão da troca de gerações, aproveitando aqui a experiência do Joaquim, também a biografia de vocês dois, começando pela Mariela. Como é que foi entrar dentro da empresa que foi fundada pelos pais em 1982? Então, para mim foi uma coisa muito natural. Primeiro, uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado. Um privilégio a gente poder ter essa conversa aqui, um momento muito bacana. Bom, vamos dizer assim, o meu pai criou o método Cura há 53 anos e o formato como o Cura tem hoje tem há 42 anos. Então, bate mais ou menos com a minha idade. Eu tinha 2 anos quando o Cura foi criado. E digo isso porque, na verdade, a minha vida toda e do Cura está absolutamente entrelaçada, né? A gente viveu isso, eu participei de todos os momentos e tudo, então isso foi alguma coisa que foi acontecendo naturalmente. O viver a saúde, viver a vitalidade, pensar a todo momento sobre bem-estar, isso é uma coisa inerente, né? Assim, à nossa própria vida, entende? Então foi muito forte desde sempre. E eu me lembro assim, de pequena, criança, ouvindo meu pai em palestras e participando do trabalho, e eu dizia, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar as pessoas da mesma forma, eu quero tocar, né, na vida das pessoas e poder ajudar em transformações e tudo. Então isso sempre foi uma coisa de paixão mesmo, de admiração e de paixão. E aí, enfim, então fui amadurecendo, acabei escolhendo mesmo a medicina e depois fiz nutrologia como ele fez também, ele foi um dos primeiros nutrólogos do país, fiz a nutrologia, mas depois fui compondo a minha maneira. E aí chega a determinado momento, nós somos em 4, né, Luiz? 4 filhas, mulheres, eu sou a caçula das 4, e então tem isso tudo, cada um com a sua personalidade, com os seus sonhos e tudo, e como é que a gente compõe isso tudo, né? Eu digo, eu tenho a felicidade da minha missão ter sido a de cuidar da saúde também. Eu acho que é felicidade, porque nem sempre é isso que acontece. Mas eu fui encontrando o meu jeito de atender, que é diferente do meu pai. Tem muita similaridade em vários pontos, na essência e tudo, mas o meu jeito é diferente, logicamente. Tem uma composição grande da minha mãe aí junto e a minha própria natureza. E fomos, obviamente, pedir ajuda, fizemos toda uma série de consultorias, participamos bastante, temos todo o nosso regulamento da família escrito, vimos o tripé, né, todo para separar o que é a família, o trabalho, e a gente foi encontrando isso aí ao longo do tempo. Então, acho que a gente tem hoje tranquilidade nisso. Eu fico bastante focada na área médica, enquanto segunda geração. A segunda irmã fica bastante focada em toda a parte de estratégia, marketing, o que eu não sei fazer, né? E a gente foi encontrando o espaço de cada um para ser um espaço de conforto, né? e de crescimento nisso tudo. É um desafio, a gente está sempre aprendendo nisso tudo, mas é gostoso ao mesmo tempo, sabe? É muito como bacana. É que você começou lá?
como eu comecei? Bom, primeiro que eu fazia estágios, né? Fazia estágios em todas as áreas, mesmo enquanto eu estudava antes da medicina. Comecei trabalhei na recepção, né? Na recepção da clínica. Eu brinco que o meu primeiro mesmo trabalho era de secretária da minha mãe aos 6 anos de idade. Então, ela já trazia a gente para que a gente pudesse entender um pouquinho. Claro que naquela altura, né, eu era uma criança, mas eu comecei. Tem essa questão de subjetiva ali dentro muito grande, já compreender um pouco mais como é que é a atmosfera, como é que é o relacionamento, né, com o cliente, como é que é o atendimento, como é que é a escuta. Então, isso tudo, com 6 anos, eu comecei a pegar isso aí. Eu perguntei porque o Rick começou como estoquista, né? Olha dentro, aí, que bacana. o backstage total da empresa. Como é que foi esse início? Quantos anos você tinha? Como é que foi a conversa com seu pai antes de entrar? Antes de entrar. É engraçado. Eu entrei na Aramis com 22 anos, então eu tinha acabado de me formar na faculdade e tinha estagiado na Palme. E aí acabou o estágio e falou, Rick, você não quer vir trabalhar comigo? Falei, quero. Já conversava sobre isso lá atrás, e aí quando acabou a faculdade eu falei, eu vou. Pô, muito bom. Você tem pouca experiência, ou quase nada, vai para o estoque. Então eu comecei 2 meses no estoque, com a turma lá, estoque, conta de qualidade, meio que fazendo um traineezinho na companhia. Na época a gente tinha 11 lojas e umas 300 multimarcas. E aí, no meio do processo do trainee, vamos chamar de trainee com aspas, eu estava 2 meses e meio na companhia, tinha uma pessoa que cuidava do marketing e da multimarca, que era o canal mais importante de vendas nossos, que é a revenda da marca espalhada na cidade do Brasil. E eles ficou incomodado que eu cheguei lá e mudou a dinâmica da companhia, né? Uma coisa era meu pai na época e 2 pessoas tomando decisões, chegou novas vozes. Aí ele chegou pro meu pai e falou, olha, Henri, acho que meu tempo deu, eu vou sair. Isso foi outubro. Tudo bem, faz a venda em janeiro, a gente se prepara e você faz a transição com calma, a gente se prepara. Combinado? Ele falou, combinado. Aí dia seguinte ele não apareceu. Aí foi promovido, parabéns, você foi promovido para gerente de marketing e multimarca. Aí foi de Brasil que estava conversando, eu rodei 13 mil quilômetros pelo interior do Brasil, com os representantes na mala, para abrir cliente e fazer treinamento. É assim que eu comecei a minha jornada. Foi um batismo de fogo. Então. Uma bela experiência. E ele chegou para mim no showroom e falou, e crescer menos de 10%, tem problema comigo em casa. Mas eu não sei nem vender ainda, se vira. Então eu meio que tive o privilégio de que era uma empresa que já funcionava, ao mesmo tempo com muita oportunidade e prova de fogo de já chegar jogando. Aí fiquei uns 2 anos e meio tocando esse canal. Aí eu gosto muito de varejo, eu queria aprender sobre varejo. Eu fiquei mais uns 3 anos de manhã, escritório, à tarde, loja. E acelerando muito a história, quando eu tinha 28 anos, eu peguei um advisor, aí eu fiz um roadshow, preparando a companhia para trazer um fundo, porque na minha brilhantismo, com 28 anos de idade, tinha que trazer um fundo para organizar a companhia para o próximo ciclo. Fiz incrivelmente a transação e com 29 eu assumo a presidência da companhia e já fazem 10 anos nessa história. Como é que você vê essa trajetória aí dos dois? Fazer análise, né? Uma análise nossa. Uma análise. A minha formação, né, inicial foi em engenharia mecânica, como você comentou, né? Eu fiz engenharia mecânica na Unicamp, depois sou meio filho da Unicamp, depois fiz mestrado da Unicamp, eu fiz os créditos para o doutorado, mas nunca deu para fechar porque a tese não batia em lugar nenhum, já explico para vocês por quê. Que era uma tese que tem o lado racional das organizações, amplamente estudado, pesquisado, desenvolvido, e o lado invisível das organizações, totalmente desconhecido ou muito desconhecido. Aí que eu fiz uma formação mais internacional, eu fui para a França, passei por Harvard e Columbia University na parte de business e fui para a França e no INSEAD eu fiz uma diplomação em psicologia clínica organizacional que se transformou em um mestrado. Para quê? Para entender esse lado, tentar entender esse lado invisível, mas tentar entender de uma forma que realmente traga alguma contribuição para os executivos. Porque senão fica aquele negócio de abraçar a árvore que não leva a nada e precisa trazer resultado, né? Então, essa minha experiência, eu nunca quis ser psicanalista, só para entender e aplicar conceitos que iam facilitar o meu entendimento desse lado invisível da vida organizacional. Aí quando eu vejo os 2 casos aqui, né, eu tive a oportunidade de estudar, porque sou muito curioso, eu tenho uma característica de ser um pesquisador, eu vejo muito mais como um pesquisador do que qualquer outra coisa. Eu acabei vendo no Rick, né,
tratando por Rick porque já me deu a liberdade. Por Rick, algumas questões importantes, né? A questão dele pôr o almoxerifado, fantástico, porque eu fiquei 10, 12 anos no chão de fábrica. E é lá que você cria uma base para suas próximas referências, né? Achei isso fantástico, achei aquela virada que você deu na empresa, por exemplo, você foi uma sucessão que você trouxe inovação para a empresa. Ele não se acomodou no que estava na empresa, isso é um diferencial brutal. Falo isso aí pelos meus poucos cabelos brancos, é brutal esse diferencial em relação a outras famílias, a outros sucessores que continuam o negócio. A grande questão é trazer essas inovações, aquela outra que você vai comentar acho que daqui a pouco, da tecnologia digital, que é fundamental trazer para os negócios de hoje. Então eu vejo isso, que você chegou contribuindo efetivamente, né? E com respeito à doutora, né, que eu percebi da fala dela agora, ela foi criada num ambiente, assim como você também, Rick. Vocês foram criados já num ambiente. Não que vocês tinham que obrigatoriamente assumirem cadeiras executivas, mas que te oferecia alguma história marcada dentro de vocês já, que vocês poderiam estar ocupando esse espaço, né? Acho que isso foi importante. E vocês ocuparam o espaço muito bem, né? Eu acredito que, como eu disse, eu penso que o Curatel, na verdade, é um Blue Ocean Strategy. Adotou uma estratégia do Oceano Azul sem saber nem que existia. Né? Porque você não precisa saber. O importante é aquela visão empreendedora, a veia empreendedora. Sim. Porque a invenção do Blue Ocean Strategy, eu tive a felicidade de estar no INSEAD nessa época, que o Kim lançou o livro, lançou a abordagem. Eu estava lá no INSEAD, então eu comecei a pegar na fonte isso tudo, que é muito bacana. É muito, né? Bom. É muito bacana. Então vocês montaram um Blue Ocean, você coloca muito bem, assim, vocês não são nem um hotel, nem um hospital, nem um spa e nem um estilo de vida. Vocês são algo que estão pegando tudo isso simultaneamente. Então são negócios altamente interessantes, né? E a forma como vocês chegaram, né? Vocês chegaram para efetivamente ser o executivo e não ser filho do dono. Porque isso é chave, isso é fundamental, na minha opinião. Tem muita história desse negócio de filho do dono, né? Muita história, mas muita história. Eu cheguei com 22 anos, chegou o Playboy que vai quebrar a empresa. Mas Rick, eu estou acompanhando uma empresa hoje que está num processo sucessório no interior do estado de São Paulo. E o menino tem 25 anos, mas é um menino brilhante também, empreendedor, brilhante. A moçada lá, o chão de fábrica fala, é o filho do dono. Olha lá, o patrãozinho, o que o patrãozinho quer? Pô, não é patrãozinho nada, pô. Ele tem que mostrar as marcas dele. Você conquistou o seu espaço mostrando sua competência, mostrando para o que você estava assumindo aquelas posições. Não adianta o papai falar. O papai pode falar à vontade, papai e mãe pode falar à vontade, mas a ressonância efetiva vai dar a partir que vocês foram lá e mostraram o valor que vocês estavam trazendo para os negócios de vocês. É isso que eu entendo. Quando eu estava negociando lá, imagina, 28 anos, os caras falaram, os fundos que investiram, falaram, você parece um cara legal, talvez competente, né? Mas você tem 28 anos, a gente quer pôr uma cláusula, você vai ser avaliado a cada 2 anos. Abaixo do orçamento ou abaixo dos concorrentes, você pode ser demitido da presidência. Aí meu pai estava nessa reunião comigo na negociação e falou, sai da sala comigo. Aí sai da sala com ele. Você entendeu? Com 30 anos você pode estar desempregado. Acho uma puta loucura. Não assina isso. Dorme 2 dias. Se você quiser assinar, eu assino por você. Deu 2 dias, eu falei, eu quero assinar. Ele falou, me explica. Eu falei, essa empresa vai ser maior que a gente. 2, a hora que eu não for a melhor pessoa, para alguém melhor que eu. Mas eu estou disposto a descobrir. Isso aí. Óbvio, 28 anos é uma ingenuidade. Talvez com 40 eu pensaria 2 vezes. Mas na época, a vontade de querer fazer era tão grande que a balança do risco-retorno para mim fazia assim. Mas você estava desprendido... Perdão, fica à vontade, doutora. Se você estava desprendido da cadeira que estava sentando, estava pensando efetivamente sua estrutura interna, para não falar muito termo técnico, estava totalmente preparado para aquilo que estava sonhando. Você foi atrás realmente de construir aquele que era teu sonho. Isso gera uma mobilização absurda. E tem outro ponto. Com 40 anos, eles talvez não tivessem essa visão a respeito de você. Né? Com 40 anos, eles falaram, bom, já está aqui, já está experimentado. Tempo, vai. Exatamente. Agora, você falou em Blue Ocean Strategy, que eu acho bem interessante. Mas eu acho que vocês entraram nesse mercado até antes de existir um mercado. Foi isso, eles criaram o mercado. Foi, exatamente. Vocês acabaram criando o mercado. Vocês falaram em longevidade antes das pessoas falarem disso. Contrataram a Tônia Carreiro para ser uma garota propaganda. Nós não contratamos, ela foi e se apaixonou, na verdade. Foi. E aí ela fazia propaganda onde ela estava, porque ela preciso dar uma tecla SAP aqui, que eu sei, Tônia Carreiro,
para os espectadores mais jovens, é uma atriz que ela era muito bonita, ela já tinha uma certa idade. Naquele momento, o início dos anos 80, ela era, quando as pessoas sabiam a idade verdadeira dela, ficavam impressionados porque ela parecia ter 20 anos a menos. Então, foi, acho que a pessoa ideal. Ela foi muito importante nisso, porque foi de fato isso. Ela descobriu, um amigo dela a levou, e aí ela disse, e ela primeiro disse, não, eu não sei bem como é que é isso e tal. Foi para ficar uma noite, né, assim, pelo convencimento de um amigo. A gente é recém-aberto as portas, né? E aí, enfim, ela disse, esse aqui é o meu lugar. Aí ela reservou para uma semana, depois reservou para mais 2 semanas, e aí ela vinha a cada tanto, e onde ela andava, ela falava, e ela dizia que as pessoas tinham que viver isso e tal. Ela era muito à frente, né? Quando o pai e a mãe abriram, né? Então, realmente eles queriam oportunizar esse lugar onde as pessoas parassem e pensassem em saúde, porque todo o modelo de formação e toda a própria formação médica, ela era voltada para a doença, ponto. Não existia isso de falar em saúde, prevenção e tal. Então, sim, foi um Blue Ocean, mas não foi nem aquilo de ser pensado. Isso aqui é uma área que natural. não tem... Foi natural, porque o que aconteceu foi essa indignação do meu pai, chegando pessoas com doenças que elas não precisariam estar doentes, elas poderiam, ou aconteceria muito mais adiante, totalmente preveníveis, né? Então, assim que foi, dessa vontade de oferecer um espaço diferente, único, onde a pessoa pudesse repensar na sua vida, é que disso surgiu. E aí vieram alguns apaixonados, que nem a Tônia. E eu até acho que nesse momento se criou uma distorção entre o termo spa e o que é de fato um spa, porque, se não me engano, começou na região de Spa-Francorchamps, né? Exato, e ele é uma sigla. Spa significa sanum per aquam, né? Então é a saúde através da água. Vem do romano, ou salute per l'acqua, enfim, que é o lugar de fonte curativa de água, o lugar de tratamento, o lugar de se regenerar. Então, o princípio dele no circuito de Spa-Francorchamps tem uma cura chamada Eau Rouge, que é muito famosa, e é justamente por conta dessa água, não é? Exatamente, é por conta dessa água. Então, assim, o conceito original dele é algo de parar, de tratamento, de cura, né? Claro que no Brasil ele chega na década de 90 muito voltado a emagrecimento ou a estética, né? Então ele vem isso. Então, o nosso objetivo é sempre resgatar o cuidado de dentro, de mãos dadas, tudo bem, cuidado de fora, que vai ter autoestima, maravilha, mas desde que venha com o conceito realmente junto aí, né, de saúde. Mas só complementando, o Kim, o grande inventor do Blue Ocean, ele não inventou a história do Blue Ocean, ele analisou dezenas de organizações, o que ele fez, a grande contribuição dele, foi fazer uma modelagem que pode levar as organizações a criar o Oceano Azul. O que eles fizeram, o que a Croton fez, eles foram por necessidade, por capacidade, por inteligência, por perceber espaços de mercado que não existiam até certo ponto, eles foram fazendo uma combinação. E, na minha opinião, eles são um caso típico de Blue Ocean, porque eles criaram, como você colocou muito bem, Luiz, eles criaram um espaço de mercado que não existia. Único, é o Circo du Soleil. Mas esse é o segredo de você não brigar por preço. É se você achar um oceano azul. Então, a gente olhou na Aramis o reposicionamento e a nova marca que a gente lançou, eu olhei aonde tinha um espaço que ninguém estava. É isso, eu lembro que aí você faz um diferencial competitivo porque não tem ninguém fazendo igual. Isso, aí você diferencia dos concorrentes, senão você fica tudo igual. Mas isso passa também talvez pela encontrar o público certo, né? Porque vocês passaram por uma mudança radical. Não é bem assim, viu, Aloysio? Não é encontrar o público certo, é criar um espaço que vai atrair um público que estava antes disperso. Sabe o que é interessante da história, você está perguntando do reposicionamento, né? Nas minhas palestras que eu faço, eu mostro um gráfico que de 14, quando eu assumi a presidência, a 2019, a gente cresceu uma média de 14% ao ano. Aí eu pergunto, isso é bom ou isso é ruim? As pessoas olham para mim com uma cara, bom, não sei, talvez. Qual foi a minha reflexão? Depende, né? Depende, porque você não pivota algo que vai bem, com consistência. Você pivota quando vai mal. Quando vai bem, você vai gradual. O problema gradual é que ninguém percebe. Só você percebe a mudança, mas o mundo não percebe a sua mudança. Aí quando vem uma pandemia... Mas aí pode ter problema.
e eu vi o reconhecimento de marca que a gente tinha, e eu sabia para onde eu queria levar a marca, foi uma oportunidade de reconstruir ela. Porque eu entendi que era reconhecido por características e produtos que não iam voltar a vender tão cedo. Ao mesmo tempo, eu sabia que tinha um mercado, um oceano azul, que era um espaço desse casual sofisticado. Se levasse a marca para aquele lugar, não tinha ninguém operando aquele território. O que aconteceu? A gente saiu de um crescimento de 14% para crescer 25% ao ano. Só porque a gente achou um espaço novo, uma marca que vai fazer no que vem 30%. Então, para mostrar que quanto isso é interessante. E a marca nova que a gente lançou, que é a Urban Performance, que é tecido de esporte para moda, é a mesma coisa. Não tem ninguém fazendo esse athleisure de tecidos de esporte para o dia a dia, para você se vestir bem, com conforto, mas com sofisticação, mas com a inovação e tecnologia do esporte. E a gente lançou uma marca para esse território. Por quê? Porque, para mim, era um oceano azul. Então, é excelente essa ideia que você trabalhou, foi também, acho que foi muito... Tudo bem, a sua formação cognitiva, ela é importante, não vamos descartar. Mas tem uma questão além da formação cognitiva, que é uma questão de você conseguir ser uma veia empreendedora e sacar espaços de mercado, porque você está ligado. Você é um dono, líder, CEO que está ligado no negócio. Porque o grande problema é que a alta direção da empresa, muitas vezes, ela não está conectada efetivamente com o negócio e muito menos com a realidade operacional. Tem dezenas, centenas de estudos sobre isso. Agora, você tem uma outra coisinha-chave que você falou, Rick, que é o seguinte, você sacou que as estratégias hoje não são sustentáveis. O período de estabilidade dela é muito curto, elas são instáveis. Tem uma teoria bacana da Rita Gunther, que é da Columbia University, que ela escreve sobre isso muito. Quer dizer, acabou aquele negócio, tem uma estratégia, sento na cadeira e fico esperando. Não, você tem uma estratégia, senta na cadeira e começa já a promover melhorias incrementais e até radicais com a tecnologia digital hoje para manter a sua competitividade. A dinâmica, quer dizer, a dinâmica, né, é outra hoje. A velocidade é outra. Mas o Rick falou uma coisa que é muito interessante, que é a incapacidade de pivotar quando as coisas estão indo bem. Como é que se faz, como é que se cria essa mentalidade de transformação constante? Então, a transformação constante está totalmente ligada à capacidade da liderança, ou dos executivos, ou do board, de estar enxergando o que está acontecendo efetivamente no mundo atual. O mundo atual, a única certeza que a gente tem é que vai mudar. Olha, já mudou. Já mudou. Então, a empresa que hoje não consegue internalizar, independente do negócio que ela esteja, tecnologias digitais, inteligência artificial, se adaptar minimamente à geração Z, vai ter um baita problema com a Alfa, porque a Z é uma oportunidade magnífica para os negócios. A Z são o pessoal que é meio arredio, crítico, quer carreira rápida, tudo isso. Mas é o momento de nós, das empresas, se adaptarem com esse estilo. Não é mudar para o que eles estão querendo, é encontrar o meio termo. Para não ter um aprendizado enorme aí, exatamente, no meio termo. Então, para isso, você tem que revisitar as práticas suas, de gestão, de RH, tudo isso. Porque daqui a pouco vem a Alfa. Nos meus netos. Eles estão vindo, seus filhos estão vindo. E eles vão ser a grande força de trabalho daqui a 20, 30 anos. Então tem essa questão muito. Agora, a questão que eu percebo é que muitas organizações têm a síndrome do avestruz, sabe? Eu acabei escrevendo sobre isso, publiquei no meu LinkedIn, que ignora a realidade, é um pacto de negativo com a realidade, um pacto, é um acordo negativo, ele nega a realidade. E às vezes essa negação da realidade, o que eu quero dizer com isso, transforma em uma fala mais tranquila. Ele nega que a empresa tem problemas de alimentação com os funcionários, ele nega que o plano de saúde é um plano de saúde muito ruim, ele nega a grande negação que eu dei trabalhando recentemente, muito crítica, e com minha efetividade não é tão alta, né, como pesquisador, como consultor, como palestrante, é entender que a grande força de trabalho sua, ela está distribuída no Brasil. Pesquisa da Gallup, saiu agora esse ano. 31% das pessoas são engajadas. O que é o engajamento? A pessoa tem brilho nos olhos, protagoniza, ela tem energia, aquela energia vital que você quer associada ao seu negócio. Então, em média, 31% estão engajadas. 10% estão efetivamente desengajadas, ou seja, jogaram a toalha, pararam, fazem o mínimo necessário quando alguém está observando. Senão não fazem nada. 10%. Mas tem os 59% da miúca aqui. Está no meio, o morno. Desengajado. Eles fazem tipicamente o mínimo necessário. E vão para a rede social. Isso. E aí isso.
Quando não está Então, sob quando você efeito. olha uma distribuição da força de trabalho como essa, e eu trabalhando isso com algumas empresas, os caras dão risada. Eu falo isso numa mesa, num board, você está ficando louco, aqui não é assim. Tá bom, então, como Faz vocês... pesquisa de clima. Então, não, então aí que vem, Henrique. Como é que é? Ah, é assim, assim. Então, peraí, então vamos lá. Eu não faço só pesquisa de clima, Henrique, porque precisa fazer pesquisa de engajamento. Engajamento. Porque a pesquisa de clima, ela foca em algumas questões, como salário, relação com o chefe e tal. Na pesquisa de engajamento, que é muito pouco usada, utilizada no Brasil, não sei se as empresas de vocês utilizam, você está vendo o quê? Está vendo os vínculos, como é que são os vínculos, como é que são as redes de relacionamento, como é que é o sistema de pertencimento, se sente pertencente ou não sente pertencente. É outra pesquisa, então elas se complementam. Porque o que acontece? Tem pessoa que está engajada e está insatisfeita. Ela está engajada porque ela gosta da causa. O propósito de trabalho dela é checar, bate muito com a empresa quer. Então ela está engajada, mas está insatisfeita com o horário de trabalho. E aí é o oposto é verdadeiro. Muitas empresas, muitas pessoas são satisfeitas, Mas não está engajado. mas não está engajado. Então você se ilude que você está com uma empresa não adianta, legal. Não resolve. Você tá, então, esse equilíbrio que é importante. Então, tem que fazer pesquisa de satisfação? Tem, mas tem que fazer pesquisa de engajamento. Agora, quer ver outro dado pior? Pessoal, a Gallup soltou também essa informação já e vem ratificando essa informação. O nível de desengajamento e efetivamente desengajado, esse pessoal, essa massa de pessoas que trabalham em nossas empresas, eles significam uma perda de 8,9 trilhões de dólares por ano, que significa 9% do PIB global. Não, olha só a importância disso, a importância de se olhar para esse... Então é interessante, ó, 10% de desengajados dá quase... Não, mais 59%. Não, tudo bem, mas você tem 10% do PIB praticamente que vai pelo ralo. Por conta dessa atitude. É isso. Daí eu converso com os executivos, daí eles falam que talvez conversasse com o Rick ia ser muito fácil a conversa, e talvez com a doutora também, mas quando eu converso, os caras não é verdade, então tá bom, me dá 2 dias, 2 dias eu menti, me dá 4 dias, eu vou com a minha equipe, a gente vai fazer um survey, não só quantitativo, porque o survey só quantitativo não te diz nada, tem que ter o focus group, tem que conversar com as pessoas, tem que fazer um corte vertical na organização, pegar a liderança, média gerência, tem que ir lá na base operacional, e aí você soma essa composição de dados e você vai ter um nível legal de entendimento da satisfação e principalmente do engajamento. Aí você volta, na sua empresa não está dando 31 não, está dando 22 dos engajados, ou não está dando 31, está dando 40%. Porque tem empresa que consegue 60%, não quer dizer que isso é a média, sempre que nós estamos falando em média. Agora, você pegou um ponto importante, Luiz, que é o seguinte, teoricamente, as organizações passam por projetos de redução de custos, e eu acho que tem que ter, porque a gestão de custos é fundamental em qualquer organização, não o custo do cafezinho, o custo da viagem de vir para São Paulo, uma gestão de custos inteligente. Mas o maior ativo, maior potencial onde ela pode extrair um resultado absurdo é no capital humano, que são as pessoas que são genuinamente quem fazem a empresa acontecer. Uhum. Deixa eu passar esse gancho do capital humano para Mariela, porque geralmente quem vai para o Curatel, quem está buscando um pouco mais de qualidade de vida, está preocupado justamente com a sua situação, não só do ponto de vista pessoal, mas também profissional, né? Uma pessoa que está mal fisicamente, ela não consegue também performar. Então, como é que essas pessoas chegam até você? O que elas dizem para você, especialmente executivos e empresários? Olha, normalmente as pessoas vêm buscando o nosso espaço, nosso local, com mais de um objetivo, né? Às vezes tem aquele que é a pontinha do iceberg, que é o que aparece, e quando a gente vai enxergar um pouco mais abaixo, tem uma relação bem grande com isso, né? Com como é que ela está se sentindo frente à vida, frente aos negócios, né? O seu relacionamento com o seu tempo, de uma maneira geral. E uma das coisas que me ocorreu aqui, uma coisa interessante, é que quando por muito tempo, a gente avaliou fatores muito objetivos dentro do processo de viver, da expectativa de vida, de longevidade e tal. Então, por exemplo, peso, fumar ou não, exercício, alimentação, eles são super importantes, lógico, muito. Mas tem um outro aspecto que não tinha sido dado devido valor nas últimas décadas e agora tem um holofote grande aí da ciência olhando,
que é justamente, me faz esse paralelo aqui. Porque quando a gente vai analisar os Blue Zones, as zonas mais longevas do mundo, né? Legal esse seriado, né? Muito. E é um trabalho, assim, muito bem feito mesmo. O que eles viram, né? Que as pessoas que acabam vivendo mais, elas têm esses aspectos que são pouco tangíveis no final das contas, mas que fazem grande diferença. Que é, por exemplo, o vínculo que eles têm com a comunidade, vamos fazer esse paralelo com a empresa, o vínculo que eles têm, né, realmente se sentir acolhido, sentir essa aliança com rede de proteção. Eles têm essa questão de se sentir bem no seu ambiente, olha o ambiente de trabalho, o ambiente da vida. Também, né? Espiritualidade, o propósito, né? Por que eu estou fazendo, o que eu estou entregando para a vida. Então, esse aspecto que hoje tem pesquisas mesmo mostrando essa relação, imagina só propósito, que tem a ver com... Eu sei que uma palavra está meio batida, mas ela tem... Pode ser, a gente pode transformar um pouco mais, mas tem um trabalho mostrando de propósito e expectativa de vida. E quem se sente com propósito acaba tendo uma influência em até 17% a mais de tempo de vida. Então, assim, é um fator subjetivo, pouco, às vezes, falado, mas de uma grande relevância. Então, quando a pessoa chega até lá, a gente procura realmente olhar para isso tudo. Como é que ela está se sentindo frente à vida? E aí a gente vai mudando. Se eu tenho vontade de viver mais, poxa, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou aí sim ter intenção de parar de fumar, de parar de beber ou não beber tanto, né? E de colocar fatores protetores, de me sentir bem, do exercício e tal. Então, isso aqui deve ser muito acolhido, muito abraçado. Então, por isso que é interessante. Não dá para a gente ver só dos objetivos, a gente tem que fazer esse olhar bem 360 mesmo. Para o indivíduo e para as organizações. Né? Voltando para o conceito de empresa avestruz, que você estava falando, aquela empresa que acaba não enxergando, tem também, muitas vezes, o caso de empresas que não enxergam os processos internos e acabam vendo o mundo filtrado pelos diretores, né? Você que está sempre em contato com os seus comerciantes, com o comércio de maneira geral, consegue ter um filtro muito melhor, né? Como é que você faz para estar sempre com esse pulso do mercado? Bom, primeiro eu falo que tem o CMO é marketing, CTO é tecnologia, se for finanças, o que o CEO faz da vida, né? Aí o Simon Sinek mandou uma que eu gostei do CVO. Acho que o CEO ele tem que trazer a visão para o negócio e tem que ser guardião da cultura. Acho que são os dois papéis mais importantes do CEO, é trazer a visão e garantir que a cultura que você acredita está sendo vivida na prática. E eu falo que a cultura é multidimensional, não é o que eu falo e nem está escrito na parede, é como as pessoas se relacionam no dia a dia, isso é cultura. Então, a gente cresceu muito rápido, minha maior preocupação não é o tamanho acho que é uma diversão com ser uma empresa maior. Minha preocupação é garantir que a cultura que para mim faz sentido estar lá todo dia, não se perca pelo crescimento da organização. E pense que organizações são sistemas complexos, que se autorregulam pelas relações das pessoas. Então, o meu trabalho é garantir, tanto é que a gente está montando um workshop com meus diretores, que é liderança inspiradora. A base fundamental é a visão estratégica e a liderança inspiradora. Se não tem isso como base, você não monta um time bom embaixo. E o que eu faço? Eu fazia até pouco tempo atrás, eu fazia onboarding, que é conversar com todo mundo que entra no escritório, na logística e nas lojas. O escritório era individual, mas entrou muita gente muito rápido, então eu faço agora grupos de 10, todo mês. Eu converso, o que motivou estar aqui, eu conto história, eu abro para perguntas, o que quiser perguntar, menos política e futebol, que eu não gosto, não manjo. Então eu falo, o que quiser conversar, que eu possa trazer meu olhar. Minha porta era uma parede, eu quebrei, fiz uma sala de vidro. Acho que são elementos de cultura que você traz para mostrar a proximidade. E eu fico andando pelo escritório, eu gosto de conversar com as pessoas, acho que o tamanho não pode mudar quem a gente é. O tamanho faz parte do crescimento. Acho que quanto maior a empresa, mais pé no chão e humilde a gente tem que ser de conectar com as pessoas. Então eu vou pegando esses elementos que faz com que eu esteja perto das pessoas. Porque não tem milagre. É muito fácil uma empresa começar a crescer muito rápido e você cada vez estar míope no seu próprio negócio. Então se você não tem um RH muito humano, que cria rodas de cultura, que cria um espaço de fala para ouvir o que também não está bom na empresa. Porque é importante você saber que não está bom para você poder evoluir. Então se você cria uma organização, eu brinco que a cultura que eu quis montar, aí pegando o livro do Netflix, A Regra Não Tem Regra, eu falo que é Radical Transparency, a transparência radical com coração, eu brinco. O brasileiro é mais humano. É isso. Então é como você cria um lugar que tem a transparência da conversa, do diálogo, mas com respeito para criar conexão e não atrito. E esse, para mim, é o segredo de você montar uma cultura escalável. É um ambiente que as pessoas tenham a liberdade para falar, mas com respeito, com um senso de pertencimento, de querer construir algo maior. E quando você cria esse movimento, você transforma o seu negócio. Então, tentando dar uma contribuição,
As organizações, o que o Rick comentou primeiro é isso mesmo, as organizações são sistemas complexos e autorregulados. É isso que a gente tem que entender, e o modelo tradicional, que as escolas de administração e a formação dos principais executivos até hoje é um modelo clássico. Qual é o modelo clássico? Pensamento, comando e controle, estrutura organizacional, que eu acho ridículo a estrutura organizacional. Adoro ver uma estrutura organizacional para ver como está distribuído. A lógica de funcionamento não tem nada a ver com o organograma. Concordo. A lógica são redes de relacionamento que está todo mundo interrelacionando com todo mundo. Redes formais e informais. Como é que você gerencia isso? Como é que você cria ressonância nessa teia toda que existe Mas não na é muito organização? legal isso? Eu acho tão Isso é fantástico. Essa é minha vida. Essa é a minha vida. A gente tem que conversar mais, pra entender. Vamos, essa é a minha vida, porque eu me vesti nisso. Quer dizer, toma cuidado. Quando eu fui para o lado mais psicanalítico das organizações, a psicodinâmica organizacional, foi para enxergar esse negócio que eu não enxergava. Não enxergava, né? Porque bacana o lado racional. Então, essa questão é fundamental que você está comentando. Porque isso vem da onde, né? Não é uma coisa nova. Na verdade, o entendimento dos executivos está sendo muito recente. Mas o Edgar Morin, que é um grande sociólogo, aliás, a única formação que ele não fez foi sociologia, ele foi geógrafo, advogado e tudo mais, é o principal sociólogo hoje vivo com 103 anos. Ele trata do pensamento complexo, ele abriu ali a grande sacada. Ele trata da transdisciplinaridade. Quer dizer, quando eu comecei a estudar Edgar Morin no início da década de 2000, ele falava para mim assim, ele não estava falando, mas eu estava entendendo o que ele estava falando. Você tem que sair dessa formação em business, você tem que ir para outras disciplinas. E aí que eu fui mais para o lado da psicodinâmica, da psicanálise e assim por diante, né? Então eu acho que é fundamental essas questões. Agora, outra questão que é muito importante é que as organizações hoje, a sua pergunta é muito fundamental, porque quando você comenta sobre como a informação chega e você coloca uma fala maravilhosa, vem muito filtrado. Se o Rick não tiver lá embaixo, lá nas lojas, inclusive, me desculpa, também nas lojas, para entender o que está acontecendo, se não tiver uma agenda de rodar, você vai ficar aqui numa bolha. Com certeza. E vai chegar para você, normalmente, o que os caras já acham que você quer ouvir, porque o pessoal também é muito sagaz, né? Então, e o mesmo acontece com você, Mariana. Esse contato tem que ter esse contato. Eu estou dizendo tudo isso porque uma vez eu estava num congresso em Londres, apresentando um paper em Londres sobre a minha dissertação, que foi sobre uma organização brasileira que estava fazendo um projeto de mudança, e eu joguei um olhar psicanalítico naquela mudança e começava a justificar várias coisas que deram certo e que não deram certo por uma outra ótica. E tinha uma pessoa chamada Klein, é uma senhorinha, bem velhinha, isso foi em 2017, ela deve estar com mais de 90 anos. E ela tem vários livros escritos. Daí eu tive a oportunidade de, no lobby do hotel, no intervalo, ela sentou no sofá. Eu fui lá e sentei ao lado dela. Eu falei, a senhora me permite que eu faça uma pergunta para a senhora, com toda a experiência que a senhora tem? Ela falou, bom, eu não tenho tanta experiência assim. Qual que a senhora acha que é o fator mais importante, efetivamente, para se pensar o início de uma transformação organizacional? Ela quis ser educada, sua pergunta é muito difícil de responder, mas não deu 1 minuto e 30 segundos, ela já respondeu. É a organização entender efetivamente o que acontece na realidade do dia a dia da vida organizacional. E aí que eu acabei, por meio da minha consultoria, a gente acabou criando uma modelagem ao longo desses anos todos. Eu estou em consultoria desde 94, são 30 anos, né? No qual a gente olha a vida organizacional entendendo ou procurando entender os fatores sociais que tem a ver com o subgrupo, grupos, interconexões dos grupos, porque essa interconexão do grupo ela constrói a organização, os fatores emocionais que estão presentes. Recapitulando só uma coisa, o animal humano é um animal emocional e grupal, ele tem a natureza gregária. Quando a gente foge da natureza gregária e nas organizações a gente impede que ele se manifeste emocionalmente ou não consiga criar um ambiente grupal, você está destruindo já uma característica intrínseca de qualquer animal humano. Então, essa é a grande sacada. Eu tenho que trazer isso para dentro da organização ou potencializar isso que já existe no efetivo das organizações. O terceiro fator
um fator mais imponderável, muito subido, são os fatores inconscientes. A organização tem um monte de fator inconsciente. Como que ela encara uma perda, como é que ela encara um resultado positivo, quais são as regras comportamentais, como é que o grupo se defende numa situação adversa. Tudo isso está lá dentro. Os sinais são por meio de negação, os sinais são a síndrome do avestruz, mas o que tem por trás disso? E por fim, os fatores técnicos. A gente nunca pode negar, a gente estava batendo um papo aqui, o Rick falou muito bem, se eu não tiver os fatores técnicos presentes, em processo, procedimento enxuto, fluido, estratégia, balance scorecard ou algo parecido com isso, eu tenho que ter todo um sistema racional que vai sustentar esse outro lado mais invisível, ou totalmente invisível. Quer dizer, não é uma coisa ou outra, não vamos discutir do lado racional que todo mundo já fala, vamos discutir esse outro lado que é o lado dos fatores sociais, emocionais e inconscientes. É assim que eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos. Eu não vou estar vivo para ver essa modelagem adotada ou implantada, mas possivelmente aí, daqui a alguns anos, isso vai ser um consenso geral na mente dos executivos. Né? Como hoje eles adoram fazer comando e controle, muitas vezes disfarçado, né? Agora é light. Né? Não pode... Eu estava numa reunião com o executivo e ele falou assim, Joaquim, já que eu não sei fazer comando e controle, o que eu tenho que fazer? Eu falei, você não tem que fazer nada. Quando você for lá para a empresa, você não faz nada. Você vai observar. Vai lá conversar com os colaboradores, com os operadores. Veja como eles estão se sentindo. Porque a partir daí você vai ver se o seu projeto de mudança está andando ou não. Ao invés de você querer daqui ver o plano de ação, controle. Não é que não tem que controlar, toma cuidado. Tem que controlar, tem que criar um ambiente. Tem que ter governança. Isso, mas tem que ter a sensibilidade do que está acontecendo. O que você está falando na primeira parte é a potência da organização. E a governança é a forma que você vai fazer para chegar lá. Se você não tiver essa base da potência, que é a base socioemocional das pessoas, da conexão, não interessa se é OKRs, Balance Scorecard, qual você vai usar, qual a metodologia você vai usar. Qual a técnica? Importa menos. Tem que ter uma assim. governança, tem que ter uma visão. Então, mas a potência da organização está no poder das relações. Isso Então, tem a mas- ver com a sua atividade? Tem. Porque você tem esses dois lados também para poder melhorar a vida de uma pessoa, não tem? Com certeza. Um dos desafios meus como terapeuta cognitiva também, que é uma parte da minha formação, é a gente poder entender o que vem de emoção, né? Como é que estão esses pensamentos e fazer com que haja coerência na manifestação do comportamento, né? O comportamento está só se manifestando de alguma maneira, mas o que vem, né? O que causa um traz isso? overeating, por exemplo, uma compulsão por comida, por exemplo. Bom, exatamente. Aí a gente tem que entender, esses fatores inconscientes, eles estão muitas vezes presentes nisso, né? Esses fatores emocionais, a pessoa está comendo demais porque, enfim, ela se achou sempre não merecedora, né, de um corpo onde ela tivesse satisfação de estar. Ou ela está buscando a comida como uma forma de recompensar dores que ela teve ou que ela vem tendo e tal. Então a gente compreende isso aqui primeiro. E aí a gente vai para um pensamento e a gente vai para um comportamento. Então, na verdade, a estrutura nossa do ser humano, ela tem uma similitude grande com a questão toda do comportamento E do você ser tem humano que como um trabalhar grupo todo. também a governança, a planilha, que Exatamente. é a alimentação, Tem que- a quantidade Isso aí, de é o lado Tem que calorias. invisível. trabalhar o Balance Scorecard, visível. vai ser no momento onde eu tenho lá uma agenda para essa pessoa, onde é que ela vai proteger essas atividades onde são importantes para ela, onde ela vai ter o horário da alimentação, onde ela vai ter o exercício, o tempo do relaxamento, o tempo de sono, né? Então, ou seja, essa parte técnica, mais objetiva, mais física, ela tem o seu espaço e isso é importante, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu preciso entender que aquilo ali é uma Causa manifestação. raiz. Exatamente. As organizações tendenciam, eu estava debatendo com o meu time, todo mundo quer apagar os incêndios. Aí uma hora eu chego e tá bom. Qual a causa raiz? Os 5 porquês. Desce. Vamos chegar na causa raiz e entender aonde é o problema. Daqui você destrói, você consegue resolver todo o resto. Senão você fica apagando tudo em volta e nada resolve. É mais ou menos o que você falou. Se você entender qual a causa raiz que fez a pessoa ter esse distúrbio, esse movimento, todo o resto é paliativo que nunca resolve. Mas as pessoas têm dificuldade de fazer as perguntas até chegar literalmente na causa onde tudo começou. E de lá você trabalha a construção. E mesmo que você Exatamente. faça a pergunta, não necessariamente a pessoa vai te dar a resposta verdadeira. Por isso que não é uma pergunta, são 5 perguntas. Você vai Explorar um pouco aprofundando mais até esse- chegar Então, esse mas tema. esse modelo, Rick, ele funciona bem quando você está trabalhando em problemas que as relações causais são conhecidas. Tem um grande pensador hoje
que ele trata quando as relações causais não são conhecidas. A casualidade entra muito forte, que você está saindo fora dessa zona. Então, eu falo isso porque eu era fanzaço. Eu fui da qualidade, pô, esqueci de falar, Total Quality Management, eu sou aquele cara, pô, que nasci nisso, vivi minha vida, boa parte da minha vida nisso. Então, essa questão da modelagem, tem modelagem que não funciona mais quando você está indo para uma matriz que você tem aqui o entendimento ou não entendimento das relações causais e não tem um pool de opiniões que leve aquele entendimento. O que você está falando é perfeito. Eu tenho a relação causal, eu entendo, e tem um pool de técnicos que estão falando, é isso mesmo. Mas tem hora que eu vou me afastando disso que você não funciona mais essas metodologias. Eu fui contratado por uma grande empresa para fazer um estudo de um produto deles. Aí eles me contrataram, já estava lá com outros projetos. A vice-presidente de marketing, pessoa bastante dinâmica e tal. Não, Joaquim, a gente quer te contratar para você ajudar a resolver o problema. Eu falei, você está ficando louca? Eu não entendo nada disso. Era um projeto lá de misturar, não sei o que tem, que estava acontecendo. Eu não entendo nada disso. Não, mas a gente quer alguém que venha aqui contribuir com um pensamento diferente, talvez. E aí nós começamos a estudar. A gente jogou fora todo o trabalho. Não foi eu, a gente, porque eu sou um mero facilitador de um grupo pensante. Jogou fora todo o trabalho de Chicago, tudo que tinha sido feito, não serve para nada, e falou assim, vamos partir do zero. A gente, para resolver esse problema, nós temos que criar conhecimento. O conhecimento hoje não existe para resolver esse problema. Como é que cria conhecimento? Então, vamos atrás das patentes existentes sobre esse assunto. Vamos atrás dos principais fornecedores, o que eles têm a dizer. Então, você vai criar um novo pool de conhecimentos para resolver um problema que está fora daquela área das relações causais. Amplia, né? Amplia. Porque o grande segredo do pensamento complexo é que a casualidade ela é muito bem entendida e aceita. Né? A casualidade, não o causal, não a relação causal. Porque quando o sistema é não linear, como os pensamentos, as organizações são, a gente acha que domina. Mas a gente não domina, a gente influencia, que você colocou bem, Henrique, aquela governança e cultura. Seu drive, você falou, tem uma fala também muito bacana sua, da doutora também, quando vocês estavam falando assim, mas esses fatores sociais, emocionais e o que não está visível é o grande motor da organização. É o grande driver da organização, é aí que está. Mas eu tenho muita dificuldade de ainda conseguir trabalhar com muitos executivos para entender isso. Que vocês estão saindo da zona de conforto, da zona do pensamento tradicional. Vê se você concorda comigo. Seu pensamento é não tradicional. Você foi atrás de dezenas de exemplos para entender como é que aquilo acontecia, para você poder trazer a experiência para o lado de cá. E você também, a mesma coisa. Tudo que você fala, sua fala é muito pautada nessa questão. Quer dizer, é uma área, é um novo saber. Mas de vez em quando tem aquela história do arquivo X, não é? A verdade está lá fora. Porque muitas vezes a gente tenta fazer as 5 perguntas, aprofunda, mas não chega onde é que está a verdadeira causa, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei com publicidade, tinha um cliente que era um fabricante de caminhões e de ônibus. E ele dizia o seguinte, o nosso é melhor, porque o nosso motor fica atrás, não faz tanto barulho, não fica tão quente para o motorista. E daí eu fui fui em frota de ônibus e fui conversar com os motoristas. E o motorista falou assim, eu detesto esse ônibus. Eu falava, por quê? O motor lá atrás não é tão barulhento. Eu falei assim, pessoal, eu dirijo um ônibus, barulho é o tempo todo, então tem um barulho aqui a mais ou a menos, para mim não importa. Agora, quando o motor está lá atrás, eu não escuto a hora de passar a marcha. Então eu estou sempre arranhando a marcha quando eu dirijo esse ônibus. Os caras não tinham noção, porque eles nunca dirigiram um ônibus na vida deles. É fato real. Você está dizendo, é tudo fato real, Luiz. Fato real é o seguinte, isso existe em dezenas de organizações, é um pensamento recorrente, né? Um pensamento recorrente, porque os caras, quando vão fazer um cinto de segurança de certos carros, eles tivessem feito o mínimo que a gente fala, é uma experiência do cliente com o cliente, eles vão ver que fica um saco para pôr o fio aqui que no cinto não entra, aí tem que puxar para lá, puxar para cá, quer dizer, isso é uma coisa bastante comum, infelizmente ainda é comum. E essa batalha começou lá atrás, na qualidade, a famosa Gemba. Gemba é estar onde o cliente está, sentir o que ele está sentindo. Sim. E esse modelo não entrou direito ainda. Agora você comenta... Agora a gente foi longe, a gente foi ali na Dorothea Werneck, é isso? Eu? Não, esse programa de qualidade do governo teve início lá na Dorothea Werneck. Né? Na década de 80, né? Tem alguns institutos ligados a fundações, a universidades que ganharam muito dinheiro com isso, trouxeram muito pouco resultado.
Mas isso aí é outro problema. Eu nunca me meti com nada. Aliás, me desculpe, eu nunca trabalhei com órgão público, nem empresa governamental, nada, porque eu não tenho competência para trabalhar nesse ambiente. Eu nasci num ambiente competitivo, fui criado num ambiente americanizado total, meus 14 anos foi em um ambiente americano, mas aquele americano meio paizão, assim, sabe? Paizão no sentido de, já naquela época, acolher as pessoas e tal. Mas teve Dorothea Werneck, você recordou muito bem, eu não lembrava, para falar a verdade, eu não lembrava, nem lembrava, eu escanteei aqui um canto da minha mente essa questão, mas o movimento foi esse, aquele Brasil competitivo, um movimento importante, deu contribuições no Brasil. Agora, a questão é o que você comentou, se eu estou naquela, como eu disse, se eu estou naquela zona que eu conheço as relações causais, eu tenho um pool de conhecimento que consegue identificar as relações causais, eu estou bem. Quando eu estou fora disso, tem que gerar novos conhecimentos. E aí a dinâmica é outra, mas também o resultado é outro. Ampliar o repertório, lá pelas tantas, convidar outras pessoas aí de outras visões bem diferentes para fazer essas contribuições e ouvir, né? Ouvir o caminhoneiro, o motorista, né? Pois é, eu acho que dentro dessa proposta, a gente conseguiu aqui trazer várias visões diferentes, mas infelizmente a gente tem que encerrar o programa porque já estamos em cima da hora e nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço muito, Mariela, Joaquim, Richard. A conversa foi excepcional. Dava para continuar, mas pelo menos umas 2 horas, mas infelizmente a gente tem um horário e ficamos por aqui. Eu agradeço a todos e quinta-feira tem mais aqui na BMC News.